Boa noite, Lindomar Samuel Jefferson apresenta Prepare o seu coração, não se espante, olhe como quiser, até mesmo por cima do muro, e irá deixar você de cabelos em pé. Apresentamos sem curva e sem perder o controle. Estamos todos prontos? Está pronto, colega? Pronto? Está pronto? Tem certeza? Então tá, beleza. De olhos abertos. Volta e assenta. Que apresentamos agora, aprovado pelo os melhores consultores. Apresentamos abstracionismo. Boa noite. A arte abstrata ou abstracionismo. A arte abstrata ou abstracionismo é geralmente entendida como uma forma de arte, especialmente nas artes visuais, que não representam objetos próprios da nossa realidade concreta exterior. Ao invés disso, usa as relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor a realidade da obra de uma maneira não representacional. Surge a partir das experiências das vanguardas europeias que recusam a herança renascentista das academias de arte, em outras palavras, a estética greco-romana. A expressão também pode ser usada para se referir especialmente à arte produzida no início do século XX, por determinados movimentos e escola que, genericamente, encaixam-se na arte moderna. No início do século XX, antes que os artistas atingissem a abstração absoluta, o termo também foi usado para se referir a escolas como o cubismo e o futurismo, que, ainda que fossem representativas e figurativas, buscavam sintetizar os elementos da realidade natural, resultando em obras que fugiam à simples imitação daquilo que era concreto. Boa noite, meu nome é Samuel. Vamos falar sobre abstração geométrica. Boa noite, meu nome é Jefferson. Vamos falar sobre abstração no Brasil. Boa noite, meu nome é Lindomar. Hoje iremos estudar sobre o tipo de abstração e os seus principais atores. Há dois tipos de abstração: a informal, que busca o lirismo privilegiado nas formas livres, e a geométrica, que segue uma técnica mais rigorosa e não tem a intenção de expressar sentimento ou ideia. A abstração informal, do expressionismo e o cubismo. Os artistas abandonam a perspectiva tradicional e criam uma forma no ato da pintura, utilizando-se a linha e cores para exprimir emoções. Em geral, o que se vê são mancha e grafismo. O marco inicial da arte abstrata é a Batalha, tela pintada em 1910 por Vassili, o russo que vivia na Alemanha, primeiro artista a definir sua arte como abstrata. Ele leva o expressionismo para essa nova tendência. Outro importante nome da abstração informal é o suíço Paulo, em 1879 a 1940. A partir da abstração informal surge outra tendência artística, como o expressionismo abstrato nos Estados Unidos, a abstração gestua na Europa e na América Latina. Abstração geométrica. Ao criar pinturas, gravuras e peças de artes gráficas, os artistas exploram com um certo rigor técnico as formas geométricas, sem a preocupação de transmitir ideias e sentimentos. Os principais responsáveis pelo início da abstração geométrica são o russo Malevich, que nasceu entre 1878 a 1935, e o holandês Piet Mondrian, de 1872 a 1944. A partir de 1915, ao criar quadros em figuras geométricas, flutua num espaço sem perceptível.
Inaugura um movimento derivado da abstração, o chamado suprematismo. Um dos seus marcos é a tela do quadro negro sobre o fundo branco, Mondrian, que no início da década de 100 estivera próximo do cubismo. Entre os anos 20 e 40, dedica-se à pintura telas apenas com linhas horizontais e verticais, ângulos retos e as três cores pintadas, amarela, azul e vermelha, além do preto e o branco. Para ele, essas formas seriam a ausência de objeto. O trabalho de Mondrian influencia diretamente a arte funcional desenvolvida pela Bauhaus. Da abstração geométrica deriva do construtismo e o concentrismo. A mais recentemente, o minimalismo. Na escultura destaca-se o belga Georges, de 1886 a 1965. Abstração no Brasil. A abstração surge com maior ênfase em meados dos anos 50. O curso de gravação de Ibere Camargo, 1914-1994, forma uma geração de gravuristas abstratos, na qual se destacam Antônio Brasinski, Maria Bononi e Mário Gruber, e outros impulsos vêm da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1948, e do Rio de Janeiro, 1949. E da criação da Bienal Internacional de São Paulo, 1951. Entre os pioneiros da abstração no Brasil, destacam-se Antônio Bandeira, 1922 a 1967, Ciério Dias e Sheila Baninger, 1914. Posteriormente, artistas como Flávio Chiró, 1928, Manabu Mabé, 1924 a 1997, Yolanda, 1909 a 1978, Vega Neri, 1912, além de Iberê, abstração geométrica, que se manifesta com concretismo no neoclassicismo também nos anos 50, encontra praticamente em Tonier Ocate, 1913, Faiga Ostroy, 1920, Arcangelo Laneni, 1922, e Simon Flexor, 1909 a 1971. A arte abstrata entende-se a cumprir todas as relações entre a realidade do quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação, que esses elementos podem surgir ao espírito. Quanto o significado de um quadro depende-se essencialmente de cores e da forma. Quanto ao pintor, rompe-se os últimos laços que ligam as suas obras à realidade visível. Ela está a ser abstrata. Abstracionismo apresenta várias fases, desde a mais sensível à atualidade máxima. São criadas livremente. Na Alemanha surge um movimento denominado de Bauerreiter, o Cavaleiro Azul, cujos fundadores são Kandinsky, Franz Marc, entre outros. Uma arte abstrata que coloca na cores e forma e sua expressividade maior. Este artista se aprofunda-se de pesquisa cromática, conseguindo variações espaciais às formas da pintura através da tonalidade, a forma, a cor e a linha. O artista é livre para expressar seu sentimento interior, sem relacioná-los à lembrança do mundo exterior. Este elemento da composição deve ter uma unidade de harmonia, tal qual uma obra musical. Os principais artistas: Franz Marc, de 1888 a 1916. Pintor alemão apaixonado pela arte dos povos primitivos, das crianças e dos doentes mentais, o pintor alemão Marc escolheu um tema favorito e os estudou sobre animais, conheceu Kandinsky. Convenceu-se que a existência dos seres se revelava. Raionismo, formado por raios, destaques, deslizes e riscos com luminosidade. Principal artista, Larionov. Abstratismo, geométrico ou formal. As formas e as cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica, onde as cores e as formas são organizadas de maneira que a composição resulte apenas na expressão de uma concepção geométrica. Resulta as linhas verticais e horizontais e as cores puras, vermelho, azul e amarelo. Principal artista Piet Mondrian, pintor holandês. Depois de haver participado do cubista, continua simplificando suas formas até conseguir um resultado baseando na proporção
matemática, ideia entre as relações formais de um espaço estudado. O artista utiliza um elemento de base, sua superfície plana, retângular, de 3 cores primária, um pouco de preto e branco. Essas superfícies coloridas são distribuídas e justapostas buscando uma arte pura. Características da pintura. Compreensão da pintura como meio de emoções intensas. A execução cheia de violência, agressividade, espontaneidade ou automatismo. Destruição dos meios tradicionais de execução. Pincéis, tintas, espátula, etc. Técnica. Pintura direta na parede ou no chão. Em telas enormes, utilizar tinta a óleo, pasta espessa de areia, vidro moído. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Queremos agradecer aqui a todos que apreciaram os nossos trabalhos. Queremos agradecer aqui o Samuel e o Jax pelo apoio e por ter participado do nosso grupo. Mais informação, vocês visitam lá o site www.artesbrig.com.br, beleza? E queremos também agradecer aos nossos colegas de escola, nossa professora Vera, e um fortíssimo abraço a todos vocês. Bem, vamos agradecer a todos vocês por ter apreciado o nosso trabalho. Muito obrigado pela paciência aí. E um forte aplauso a todos os participantes do grupo. Valeu! Bem, quero agradecer a todos, a professora Vera por nos proporcionar esse desafio, aos alunos que nos prestigiaram. Isso foi tudo que nós encontramos sobre o abstracionismo, uma forma de arte que busca expressar o sentimento do artista de forma rústica. Boa noite a todos.